Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rod, esse é o Marcelo e hoje vocês vão participar da oficina de cultivo de hortas e temperos em apartamento. Vamos lá! Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo, engenheiro ambiental, e nesse curso a gente vai abordar alguns assuntos muito interessantes, né, com relação ao cultivo de hortaliças e temperos em apartamento. E aí o apartamento, né, ele remete à grande verticalização que a gente teve, né, das nossas casas. Então, as nossas casas que antes eram bem grandes, hoje são pequenas. Então, cultivar alimento em pequeno espaço é um grande desafio. E nesse curso, né, a gente vai aprender algumas técnicas para otimizar esses cultivos dentro desses pequenos espaços que ainda hoje, né, a gente precisa, né, cultivar os alimentos, né, a gente precisa dessa relação e interação com a natureza, né, e principalmente com a nossa alimentação, que eu acho que é importantíssimo. E nesse pequeno curso que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai falar um pouco sobre qual é a melhor terra para cultivar as hortaliças e os temperos, né? Então, qual é a diferença entre terra, substrato, adubo? Quais são as melhores formas da gente irrigar a planta? Qual é o melhor horário? Existe um jeito de automatizar? Existe uma técnica diferente para uma planta que é muda, uma planta que já é adulta? Tem plantas que gostam ou não gostam de água nas folhas, então a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco de como multiplicar. Então a gente vai falar sobre como que multiplica pela semente, por estaquia, métodos de reprodução. A gente vai falar também sobre transplante. Então minha muda, ela está no tamanho ideal para transplantar? Qual é o melhor horário para eu transplantar? Dia, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Alguns assuntos específicos de hortaliça, que nem o tomate. A gente vai falar um pouco sobre o cultivo do tomate, então desde a semente até a colheita. E alguns assuntos relacionados às principais pragas e doenças. E é isso, né? A gente vai falar um pouco sobre essas questões básicas para todo mundo ter essa base para começar a cultivar em casas e apartamentos, principalmente em apartamentos, que são pequenos espaços. Galera, tudo bem? Voltando aqui com as orientações do curso, a gente vai falar um pouco sobre a melhor terra. E aí a gente tem aí 3 tipos de denominações, né, que a gente dá para esses materiais que a gente usa. A gente tem a terra, a gente tem o substrato, a gente tem o composto orgânico. E a diferença entre eles são as características, né, que eles têm na sua composição, tanto química quanto física, e também os seus métodos, como que ele é feito. Então, o primeiro, que a gente tem aí com uma grande facilidade, isso em casas, a gente tem aí em lojas de jardinagem, é a terra. Então a terra, ela é uma composição já de argila, silt e areia, que é a composição natural do solo, e com uma cobertura vegetal em cima. Então sabe aquele gramado que a gente tem? Embaixo dele tem terra. Então, quando a gente tira aquela parte vegetal de cima, embaixo a gente já tem essa estrutura pronta para ser utilizada. Alguns solos, né, algumas terras, elas precisam desse melhoramento, né, aumentar a qualidade dela na questão física e também na química. Então a questão química é muito importante, que a gente está falando de macro e micronutriente. Então macronutriente não é que ele é muito grande, é que a planta absorve em maior quantidade, que é o caso do NPK, o nitrogênio, fósforo, potássio, e tem os macronutrientes secundários, né? O exemplo bem clássico é o cálcio, que também a planta absorve, não tanto quanto o nitrogênio, o fósforo e o potássio, mas ela absorve em maior quantidade. E tem os micronutrientes. Eles não são pequenos, eles são absorvidos em menor quantidade. Então a gente tem o molibdênio, o ferro, o cobre. Então são outros micronutrientes que são essenciais. A gente está falando de nutrição da planta, a gente está falando dessa questão essencial. E a estrutura que a gente vai ter para poder fazer esse plantio, ela é primordial, né? A gente vai precisar dar muita atenção a esse solo, nessa terra, para que a planta consiga crescer. Então, se a gente está falando da questão de cultivo em apartamentos, né, de hortaliça, hortaliça é um vegetal que demanda muito nutriente desse solo. Então, ele precisa de muita comida, né? Uma planta que come muito. Imagina uma pessoa que come bastante, uma criança que está em sempre desenvolvimento, ela sempre vai comer bastante.
E a hortaliça é a mesma coisa. Então ela precisa de muita comida, né? Então muito nutriente disponível nesse solo para ela poder crescer num espaço limitado. Se a gente está falando dessa questão de cultivar ela em vasos, seja ele vaso comprado, seja ele um vaso feito, né, com algum tipo de embalagem, ela vai precisar ter uma grande disposição de alimento ali. Então, é muito importante a gente identificar, né, essas questões de qualidade do solo que eu vou adquirir. E aí é uma questão também de utilizar aquilo que está mais próximo de você. Então você não precisa ir lá comprar o super adubo, o super terra na casa de jardinagem. Você pode utilizar coisas próximas a você, que é o caso do composto orgânico. Esse composto aqui. E esse composto orgânico, ele é feito, dá para fazer de diversas formas, né? E a forma que foi feito esse daqui que está na minha mão, é que ele foi feito através da compostagem. E o que é a compostagem? A compostagem é a decomposição de resíduos orgânicos, e esses especificamente domésticos. E o que é isso, né? É casca de fruta, casca de legume, resto de folhas de hortaliça, borra de café, casca de ovo. Isso foi misturado com material seco, que pode ser serragem, folha seca, poda de grama, né? Palha de grama. E isso aconteceu um processo de decomposição através de fungos e bactérias. Então demora aí 3 meses mais ou menos para isso acontecer. E aí ele vira um super composto, né? Porque aqui tá com todos os macro e micronutrientes que a planta precisa, né? Então aqui é uma grande diversidade de alimento que foi decomposta para dar suporte nutricional para a planta. E geralmente a gente pega esses resíduos e acaba destinando isso para o aterro sanitário, para o lixão. E não é eficiente isso, não é legal isso, porque é um insumo. Então a gente tem um monte de insumo saindo da nossa cozinha que dá para ser transformado na super terra, né, num super substrato, num super composto, para que isso você tenha suporte, ele consiga produzir hortaliça, né, aqui, né, nessa terra, nesse substrato. Então é utilizar aquilo que está mais próximo da gente. E com certeza a compostagem é uma atividade bem próxima. Uma outra questão a gente tem os substratos. O que é o substrato, né? É um material para dar suporte no nosso cultivo. Então a gente tem aqui aqui é o pó de coco. Então o pó de coco, ele é um material que está disponível aqui para mim. E para que serve o pó de coco aqui dentro desses processos? O pó de coco, ele vai dar aeração, permeabilidade para esse substrato, para essa terra. Então a água, ela não vai ficar acumulada. Aquela terra bem argilosa, vermelha, dura, ela acumula muita água, né? Então acaba sufocando a planta, afogando a planta. E também a raiz da planta tem dificuldade de se expandir. Quando a gente mistura o pó de coco nessa terra, ele dá porosidade. Então a raiz não sente dificuldade de acessar esses espaços e a planta consegue desenvolver. Então o cultivo de hortaliças em pequenos espaços também entender o tamanho do recipiente e também a qualidade do solo. Então a raiz é importante nesse processo também. Então a gente tem que cuidar da raiz para que ela possa se expandir e a planta poder crescer. Então aqui eu tenho um pó de coco. O pó de coco é um material que eu tenho aqui de fácil acesso. Então, mas pode ser usado serragem, né? Pode serragem, casca de pinos bem triturada. Tem outros materiais que dão esse suporte, né, para que a terra fique porosa e também retenha um tanto de umidade. E falando sobre essas questões nutricionais, a gente pode também falar da questão da adubação. Então, eu mostrei para vocês aqui o composto orgânico. O composto orgânico, ele é riquíssimo em nutrientes, macro e micronutrientes, né, além de ser poroso. Então a planta não sente essa dificuldade de expandir suas raízes e também absorve os macro e micronutrientes. E um outro material que a gente pode usar para adubar é o biofertilizante. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um biofertilizante. Esse biofertilizante é o líquido gerado na decomposição dos resíduos orgânicos. Então a compostagem é um processo físico e químico, e nessa decomposição esses resíduos acabam gerando água.
essa água também é rica em nutriente. Só que a gente tem que se atentar que a gente não pode utilizar ele concentrado. A gente tem que usar ele diluído. Então, geralmente, a gente usa uma parte de biofertilizante concentrado para 10 partes de água. Então, essa diluição é importante, porque se a gente coloca ele concentrado, isso acaba matando as nossas plantas. Então, a diluição é importantíssima nesse processo. E diluir ele e pulverizar nas nossas plantas ou regar as nossas plantas serve como um adubo orgânico. Então, aqui dentro tem os micro e macronutrientes que a planta precisa e também é um adubo de fácil acesso. Beleza, galera? Esse foi um pouco sobre essas questões de substrato, né? Suporte de terra, substrato e composto orgânico. É um fator fundamental para o nosso cultivo e a gente começa por ele, escolhendo quais são as melhores terras, os melhores substratos e os melhores compostos orgânicos para a gente poder iniciar o nosso cultivo nos apartamentos. Então, galera, voltando a falar sobre adubo, né, adubação, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de adubo e qual é a importância deles. Então a gente tem aí, além do composto orgânico e do biofertilizante, a gente tem outros adubos que a gente pode utilizar no nosso cultivo, né? Então a gente tem o esterco de vaca, que ele é um grande adubo, né? Riquíssimo em nitrogênio e também em micro-organismo. A gente vai estar falando também do bocashi, que é um outro tipo de adubo orgânico, que é um adubo que é coletado, né, na floresta, os micro-organismos, e eles passam por uma interação de alguns tipos de materiais, né? Então dá para fazer bocashi de diversos tipos diferentes, mas o insumo principal são os micro-organismos. E o humus de minhoca, que é a decomposição de resíduos, né, através do trato digestivo da minhoca. Então a minhoca ela faz essa decomposição e otimiza esse material, né, esses resíduos, para nós colocarmos no nosso cultivo. E aí, falando sobre essas questões de adubo, a gente está falando também de micro-organismo. Então, os micro-organismos eles são essenciais para o nosso cultivo. Então, sem micro-organismo na nossa terra, no nosso composto, as hortaliças elas não conseguem se desenvolver. Por quê? Né? Existe uma questão muito importante que o nosso solo ele é tropical. Né? Então ele é rico em micro-organismo e ele tem pouco nutriente, diferente do solo europeu, que tem mais nutriente e pouco micro-organismo. Então a gente tem que começar a identificar os nossos ambientes e começar a incentivar a proliferação desses micro-organismos no nosso cultivo. Porque o micro-organismo ele faz a síntese, ele quebra o nutriente mais complexo e deixa disponível para a planta poder absorver. Então, quando a gente coloca um esterco de vaca nesse solo, dá suporte para a planta poder desenvolver, porque os micro-organismos eles fazem toda essa questão da disponibilização do nutriente para a planta consumir. Então, isso é importantíssimo a gente falar da questão dos adubos. E todos esses adubos que eu falei são adubos orgânicos. E eles não têm essa questão do consumo posteriormente, logo que a gente coloca a adubação, né? Então, quando a gente vai falar de outros fertilizantes, a gente tem os fertilizantes químicos, que eles também eles atendem essa questão nutricional da planta, mas eles atendem em menor escala. Então tem aí, a gente tem disponível nitrogênio, fósforo, potássio, mas a gente tem que pensar que a gente tem que adicionar mais nutrientes, né? Uma planta geralmente precisa de 47 tipos de nutrientes diferentes. Então é muito, né? Então aí os fertilizantes químicos eles deixam disponível 3, mas a planta precisa de mais. Então a gente vai ter que colocar cada vez mais nutriente nesse solo, né, nessa planta, para ela poder desenvolver de uma forma saudável. Então Ana Maria Primavesi falava muito disso, né? Então solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Então se a gente começa a incentivar a planta a absorver só aqueles 3 tipos de nutrientes, ela vai ficar deficiente nos outros tipos de nutrientes. A gente vai consumir esses nutrientes que estão disponíveis na planta. Nós também vamos ficar deficientes com relação a esses nutrientes que não foram nutridos, né? A planta não conseguiu absorver. Então isso é importante. A gente pode utilizar fertilizante químico? Pode, mas não é interessante porque a gente vai comer, né, essa hortaliça.
E fica, assim, com certeza, alguns traços dentro desse cultivo, dessas hortaliças, essa questão química. Então, quando a gente utiliza o adubo orgânico, ele dá muito mais suporte com relação aos nutrientes que a planta precisa para se desenvolver, e também não tem esse problema da questão química que é prejudicial para a nossa saúde. Então, a gente consegue ter aí uma planta sadia no sistema orgânico. E aí, além disso, a gente consegue cuidar, né, do solo, que ele é essencial para o desenvolvimento da planta. E toda vez que a gente cuida do solo, os nossos cultivos, eles tendem a ser cada vez mais abundantes. Então, isso é muito importante a gente falar. Existem esses adubos que eu falei para vocês, então é o esterco de vaca, o bocache, o humus de minhoca. Esses são os mais conhecidos, existem outros, né, orgânicos, mas esses são de mais fácil acesso. É isso, galera. Até já! Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu sobre os tipos de terra, sobre adubo, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre vaso. Sobre vaso, pote, sementeira, o que usar, qual usar, profundidade, tamanho, tipo de material. Então, a ideia de você saber a planta que você vai ter, onde vai colocar cada planta, se a planta tem uma raiz maior, precisa de um vaso maior, se ela precisa de um vaso pequeno, um vaso comprido. Então, a gente vai explicar como você saber escolher o tipo de vaso na hora de escolher a planta. Bom, e aí, né, existem vários tipos de materiais que dá para utilizar. A gente pode começar pelas sementeiras, né? Aí, sementeira bem convencional que a gente acaba encontrando. Essas são de plástico com algumas células. Então a gente coloca a terra aqui por cima, né, o substrato, e joga aí as sementinhas. Isso é muito fácil de encontrar. Mas a gente tem outras alternativas, né, Rod? Isso. Se você não encontrar isso ou não tiver fácil acesso a uma casa de jardim para comprar sementeira, isso pode ser uma solução. Isso aqui é um potinho plástico, normalmente usado com tomate cereja ou morango. Você vai encontrar diversos tamanhos e ele serve como uma estufinha. Ó. Normalmente ele tem a tampa, ele já vem com os furos para drenagem de água. Então esse aqui serve como uma boa sementeira, caso você não tenha acesso à sementeira tradicional. Claro, você vai ter que respeitar os espaços para plantar a planta, porque depois quando você for fazer o transplante dela para o local definitivo, é legal que ela esteja separada, porque aqui é um ambiente conjunto. Então as raízes podem misturar, então conforme você for plantando com espaçamento adequado, você consegue retirar ela com mais facilidade e passar para o lugar definitivo. A gente tem aí algumas alternativas, né? Poxa, não tem ainda o meu vaso definitivo, né? Então eu posso fazer a transição, né? Então eu tiro da sementeira, que pode ser tanto a convencional quanto uma que a gente utiliza da nossa casa, para um vasinho de transição, né? Esse é um vasinho de transição. Esse vasinho, ele é para uma plantinha só, uma mudinha. E aí a planta tem esse espaço para poder se desenvolver. Importante a gente falar sobre a questão da drenagem, né? Ele precisa ser furado para que a água não se acumule no fundo e não mate a planta afogada. Então existem essas alternativas. Eu não tenho ainda o vaso, eu estou escolhendo o vaso, mas a planta já está na hora de transplantar, porque tem isso, né? A planta precisa de um tempo que ela pode ficar na sementeira e o outro tempo que é o tempo de ir para o definitivo. Mas antes, no meio termo, né, dá para a gente fazer um pote de transição. Então a gente coloca ela consegue se desenvolver, ela não atrofia, né? Ela não para o seu crescimento, ela continua se desenvolvendo até a gente conseguir o vaso definitivo para ela poder se instalar. E aí é importante a gente ficar atento a isso, porque se você não transplanta a planta para o lugar definitivo ou para o próximo vaso, um vaso maior, isso pode atrofiar ela, isso pode prejudicar o desenvolvimento dela. Conforme a raiz dela vai crescendo, a raiz vai ficando anelada dentro do pote, então isso pode ocasionar prejuízo na hora da produção ou até mesmo a perca da planta. Então vale a pena ficar atento nesse detalhe de quando transplantar a planta de um lugar para o outro, se ela já está confortável. Percebi que ela está ficando amarelada ali, e ela já está há bastante tempo, faz a mudança para um vaso maior. Então é importante a gente ter esse tipo de conhecimento para saber a hora exata de fazer o transplante da planta. Exato. E aí, já vindo para os vasos, né, para os potes, a gente tem aí uma outra gama gigantesca, né, de vasos que a gente pode acessar. E aí existe a diferença, né, entre vaso e cachepô. Então o cachepô não tem furo, ele é mais decorativo, né, onde a gente encaixa um vaso, que pode ser um vaso simples, que nem esse, dentro de um outro vaso que não tem furo. Então ele serve mais para decoração. E tem os vasos que são com um furo de drenagem. Então a gente tem aí o vaso de cerâmica, ele é ótimo porque esse daqui ele tem a questão da drenagem, mas a cerâmica respira.
Então, o excesso de umidade, ele é retirado, então, pela cerâmica. E também a falta, né? A falta de água, a planta está seca aqui dentro, né? Com a terra seca, mas a umidade do ar está alta, elevada. Então, o barro consegue, a cerâmica consegue absorver. Então, ele é um bom regulador, né? De umidade. Ele é ótimo para plantas que, principalmente para as plantas que não necessitam de tanta água, porque ele consegue fazer essa regulação, né? E essa porosidade também do vaso de cerâmica ajuda na disseminação dos micro-organismos. Ali ele tem espaço para se desenvolver. Normalmente os micro-organismos gostam mais de um pouquinho mais de umidade, um pouquinho mais de calor. Então a porosidade do vaso de cerâmica ajuda nesse desenvolvimento da sua fauna micro-organismo ali. E aí a gente tem também as jardineiras, né? A jardineira a gente já tem um pouco mais de espaço para poder desenvolver. Então essa daqui tem mais ou menos 30 centímetros de comprimento e uns 15 centímetros de altura. Então aqui a gente consegue desenvolver uma grande quantidade de plantas, né? Bem maior daquela que tem no vaso. E aí tem as dimensões ideais para a gente poder cultivar, né? E aí essas dimensões ideais, elas são para dar mais autonomia para a planta, porque se a gente tem um vaso muito pequeno, mantém ela no muito pequeno, a gente vai ter que regar mais vezes, a gente vai ter que nutrir ela mais vezes. Então, as dimensões ideais que a planta precisa são 30 centímetros de profundidade. 30 centímetros de profundidade é o ideal para uma planta poder ter um pouco mais de autonomia, né? Não quero dizer que a gente vai colocar e ela vai sozinha se resolver. A gente vai ter mais espaços entre tempos na hora da rega e também na hora da adubação. Certo? Falar das alternativas. As alternativas. Normalmente a gente vai falar e mostrar para você um tipo de vaso específico, seja o de cerâmica ou de plástico ou a jardineira, mas a gente tem que se atentar ao que a gente tem em casa. A gente tem alternativas em casa que a gente pode utilizar e acaba deixando despercebido ou jogando de lado, vai para o lixo e a gente não sabe como utilizar. A PET é um grande amigo nessa hora. A garrafa PET você pode usar tanto ela na horizontal como o formato de jardineira, então você pode plantar aqui. Claro, ela tem um limite de profundidade, então você tem que ficar atento com o tipo de planta que você coloca aqui. Você consegue colocar cebolinha, salsinha, algumas plantas que têm um sistema radicular mais expandido, que não vai precisar de tanta profundidade, mas ela é uma boa alternativa. Isso aqui vai para o lixo. Se você não recicla, isso vai para o lixo, é uma boa alternativa na hora de plantar. Caso não queira usar de jardineira, tem pouco espaço que não cabe, vai ficar desajeitado, você pode usar ela nesse formato também. Aqui você consegue um pouquinho mais de profundidade, você pode plantar até um rabanete que vai desenvolver um sistema radicular maior. Então você consegue adaptar a planta que você quer com o material que você tem. Precisa ser uma garrafa PET? Não, pode ser uma garrafa de Danone, uma caixa de leite que você corta. Lembrando que você precisa fazer os furos para a drenagem, senão a planta morre afogada. As pessoas normalmente não entendem que a planta, além de respirar pelas folhas, ela precisa de oxigênio na raiz também. Então você tem uma planta debaixo d'água, ela não respira, a raiz apodrece, propaga fungo. Então é bom que você tenha esse tipo de noção de que o furo, a drenagem é muito importante. Não adianta você só enfiar ela no pote, você precisa que tenha a drenagem suficiente. E aí falando sobre a drenagem, a gente vai falar sobre... Pode ser que vocês estejam se perguntando com relação à drenagem, né? Quais são os materiais. A gente fala muito da questão da argila expandida. Então a argila expandida é um material aí que a gente encontra com uma grande facilidade para colocar no fundo do vaso para dar essa drenagem. Mas dependendo do tamanho do vaso, imagine, um vaso desse tamanho, se eu colocar argila expandida, eu perco muito espaço. Então, eu tenho o costume de fazer o quê? Pego, sabe aquele papel toalha? Eu coloco no fundo do vaso. Por quê? Quando a gente vai colocar a terra, aqui no fundo do vaso na hora da irrigação, acaba escapando uma quantidade de terra, sai a terra. Então, quando a gente coloca o papel toalha no fundo, ele impede que a terra escape, a água consegue sim sair, né, drenar, e depois de 4 meses ele some. Então 4 meses é o tempo mais ou menos da decomposição desse papel, e a raiz também já se enovelou dentro daquele vaso e sustentou a terra, então não vai mais sair. Então é uma ótima alternativa para você que quer cultivar em vasos um pouco menores, porque aí se você coloca argila expandida, você perde espaço. Então só apenas com papel toalha no fundo você consegue aí ganhar espaço para poder otimizar o seu cultivo. E a gente está falando de drenagem, né? A gente está pensando, a gente tem que ter um pote furado para que vai sair água, vai sujar a minha casa. Não, aí a gente tem diversos artifícios para a gente usar. Você pode usar tanto os pratinhos comprados,
em casas de jardinagem, que são os pratinhos de plástico. Você pode usar um pratinho que você tem aí abandonado, prato de cerâmica mesmo, que ficou largado em casa. Ou você pode até comprar um cachepô. Você pensar, eu quero ter a planta em casa, eu quero ter a produção de hortaliças e de temperos em casa, mas eu quero algo mais ornamental, quero que seja algo bonito. Você pode comprar os cachepôs. Você escolhe o cachepô do tamanho que você quiser, coloca o seu vasinho furado dentro do cachepô e lá ele vai manter a água. Se você regar com excesso, a água fica presa no cachepô, depois você pega e retira essa água e fica algo decorativo. Você não perde essa parte estética, além de produzir seu próprio alimento nele. Galera, agora que a gente aprendeu, né, as questões anteriores com relação ao como iniciar o nosso cultivo, a gente vai agora aprender a reprodução. Então a reprodução ela pode ser por semente, ela pode ser por estacas, e como que a gente faz isso, né? Então agora é mais prático, né? A gente vai começar a colocar a mão na terra e eu vou mostrar para vocês como que faz esses meios de reprodução de uma forma bem simples e bem prática. Então, galera, a gente vai falar um pouco com relação à reprodução da semente, né? E aí tem dois jeitos da gente reproduzir por semente. A gente tem a opção de comprar a semente, um pacotinho de semente, isso é vendido nas lojas de jardinagem. Isso aqui é a semente da Isla, é um tomate de salada, né? Eu gosto muito dessa marca, é uma marca que me responde bastante com relação à germinação e à qualidade da planta, da muda. E também é uma empresa brasileira e é 100% natural. Então ela não carrega agrotóxico, não carrega defensivo. Então eu gosto bastante de usar a semente da Isla e é uma opção. A outra opção é da gente pegar um fruto, né? Aqui é um tomatezinho também, cereja amarelo, e da gente reproduzir esse tomate através das suas sementes. Então eu vou mostrar para vocês como que faz os dois. É bem simples. Então eu vou começar pelo tomatezinho para vocês verem como que faz. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a reprodução de um fruto que já existe, né? Que é o tomate cereja amarelo. E é possível a gente reproduzir através desse fruto, né? Vou mostrar como que faz. Primeiro a gente corta ele no meio. A gente vai cortar ele no meio. E aí vai estar cheio de sementinha, né? Essas sementinhas, elas são cobertas por como se fosse um gel. Esse gel é chamado mucilagem. E para que essa semente germine, a gente precisa quebrar essa dormência. Então a mucilagem é como se fosse uma proteção do fruto, né, para proteger a semente. E quando tiver na hora, ela é quebrada, essa dormência, e a planta consegue germinar. Então, para quebrar essa dormência, a gente precisa tirar todas essas sementes do fruto e colocar numa peneirinha. Olha. Então, eu vou fazer aqui para vocês um tomatezinho, para vocês verem. Então, a gente tira essa polpa do tomate, junto com as sementes. A semente vai ficar aqui em cima dessa peneira, pode ser uma peneira de cozinha, não tem problema. A gente vai levar essa peneira para dentro da cozinha para a gente lavar essas sementes. Então a gente vai colocar embaixo de uma água corrente e vai ficar esfregando. Vai quebrar essa mucilagem, né? Esse gel ele vai ser quebrado e a gente vai precisar deixar secar essas sementes. Então a gente lava, deixa bem sequinho para depois colocar na sementeira e isso ser germinado, né? A planta conseguir germinar. Então é um processo que a gente consegue desenvolver com um fruto que a gente tem na nossa casa, principalmente o tomate, né? Então é possível sim da gente reproduzir com o fruto que está dentro da nossa casa. Bom, galera, esses daqui são as sementinhas já secas, né, do tomate. E agora está no ponto da gente fazer o plantio. Então eu vou mostrar aqui como que a gente faz. Isso aqui é uma sementeira convencional, né? A gente consegue encontrar ela com uma grande facilidade. E aí eu vou colocar um substrato nessa sementeira. Esse substrato ele precisa ser um pouco específico para sementes, porque a semente ela precisa ter essa facilidade de desenvolver. Então o substrato ele precisa ser bem poroso, né? Ele não pode criar resistência nenhuma para a planta crescer e desenvolver raiz e também as folhas, né?
Então, para ela sair da terra, ela não pode ter nada de resistência. Então, é um substrato bem poroso que precisa ter. Então, a gente coloca o substrato em cima, né, da sementeira, vai espalhando em cada célula. Aí, algumas dicas que são bem legais na hora da gente plantar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os bercinhos com o dedo, ó, tá vendo? Esses bercinhos, eles não podem ser muito profundos. Por quê? Porque a semente ela tem um tamanho, e esse tamanho que determina a quantidade de energia que ela gasta para sair da terra. Então, se tem uma semente grande, a gente vai fazer um bercinho um pouco mais profundo. Se a gente tem uma semente pequena, a gente vai fazer um bercinho mais raso. Então, essa é uma dica bem legal, né, para as pessoas que estão aprendendo. Geralmente, é o dobro do tamanho da semente. Mas como que a gente vai medir, né, isso? É um pouco mais complicado. Então, seria mais ou menos nessa questão de olhar para a semente e ver o tamanho dela e fazer os bercinhos com uma profundidade perto do dobro do tamanho dela. E aí, a gente já fiz os bercinhos. Eu vou fazer a semeadura, né? E a semeadura, ela é feita com 3 sementinhas em cada célula. Essas 3 sementinhas é mais uma questão de estatística, né? Onde se uma não germina, a gente tem mais 2. Se 2 não germinam, a gente tem 3. Então, é uma quantidade legal da gente colocar em cada célula, para a gente ter sucesso aí na germinação dessas sementes. E depois que elas estiverem, imagine se todas germinaram, né? As 3 germinaram. A gente vai ter que fazer a separação delas, mas isso é lá na frente, né, quando ela já estiver um pouco grande. Um tamanho ideal para já ser transplantada. Então, colocando aqui em cada célula 3 sementinhas. É um pouco... Depende do tamanho da semente. A gente tem aí uma facilidade ou uma dificuldade, né? Vou colocar mais aqui, vou colocar em todas. Coloquei a sementinha, as 3 sementinhas em cada célula, e agora a gente vai fazer a cobertura. A cobertura, ela é bem parecida com aquele método que a gente fez de colocar o substrato em cima e passar a mão, né, para ele encaixar em todas as células. Então aqui é com bastante calma, né, porque se a gente coloca com força, né, com bastante velocidade, né, e não prestar atenção, a gente acaba tirando as sementes de dentro das células. Isso acaba prejudicando o nosso cultivo. A gente vai colocar e depois vai passar a mão por cima para igualar. A gente não vai pressionar em nenhum momento essa terra, porque a planta ela precisa de facilidade para poder sair da terra e conseguir fazer aí o seu processo de crescimento. Beleza, acabei de semear. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sementeira e vou colocar num local mais sombreado. Eu não vou deixar ele no sol direto. Por quê? Porque vai esquentar muito, né? E aí a semente ela acaba sendo esterilizada. Então eu vou colocar num lugar mais sombreado, que receba uma grande quantidade de luz, mas não direta. E regar ele com frequência. Então a rega, uma outra dica que é bem importante, é a gente regar com um borrifador. Por quê? Porque se dependendo da mangueira ou do regador, se a gota da água bater aqui, pode causar uma erosão. Então ela bate e solta toda a terra e também a semente de dentro da célula. Então a gente acaba perdendo essa planta, essa germinação. Então a gente diminui aí a quantidade de cultivo e às vezes a gente não consegue reproduzir. Se der uma chuva, a gente perde toda a produção. Então a gente deixa em um local protegido, que tenha bastante iluminação, e também que regue com um borrifador, porque a gente consegue umedecer toda essa terra e manter essa umidade
para que a semente consiga germinar. E a semente ela é ativada, né, pelos hormônios quando recebe água. Então, quando ela recebe água, tem um monte de hormônio lá dentro que vai forçar a germinação, e aí a planta consegue sair dessa terra, né, e crescer. Então, essa foram as dicas, né, e as orientações para a gente poder multiplicar por semente. Eu utilizei essa sementeira convencional, mas a gente pode utilizar outros recipientes para poder fazer essa germinação, essa semeadura. O processo é igual, né? Então a gente precisa do substrato, de sementes e depois dos cuidados até a hora da planta fazer o transplante. Bom, essa daqui é uma semeadura de tomate que foi feita há 20 dias atrás e eles já estão bem evoluídos, né? Então foram crescendo de uma forma uniforme, né? Estão bem bonitos. É tomate cereja esse daqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que fica, né, a raiz. Ó. A raiz já está aí no seu processo bem interessante de crescimento, né? Aparentemente bem saudável. Então a gente vai ter aí essa muda daqui a mais ou menos uns 10 dias pronta para ir para o canteiro definitivo, porque ela precisa pegar um pouco mais de tamanho, mas tá bem saudável. Então, outro método de reprodução que a gente vai aprender é o método de reprodução de estaquia. Esse aqui é um pé de manjericão e é uma das plantas que a gente consegue com facilidade fazer esse método de reprodução. Uma estaquia, ela é a gente escolher um galho da planta mãe, né, da planta principal, e cortar ele e reproduzir ele fora da planta mãe, né? Então, a gente vai cortar esse galho, ele vai desenvolver uma raiz, né, na base onde a gente cortou, e dali vai sair uma nova planta, né? Um novo ser. Então, esse método ele precisa ter algumas técnicas que é bem importante. A gente vai ter que fazer um corte, né, com uma certa precisão, né, para não acontecer desse espaço entrar fungos e bactérias e isso prejudicar a nossa planta, né, a nossa muda. Então a gente precisa de uma tesoura bem afiada. Utilizar uma tesoura de poda, ela é específica para isso, mas você pode utilizar uma tesoura caseira, né, mas que ela precise ser afiada para não mastigar a base da planta. Então aqui eu tenho o manjericão e aqui essa parte aqui de baixo eu vou fazer a retirada dessa minha nova muda. Então eu tenho aqui um galho, né? Ele tá bifurcando aqui. E daqui eu consigo tirar duas mudas. Eu vou tirar essa daqui, né? Esse galho aqui, ele tem um diâmetro interessante já pra gente reproduzir. Uma quantidade de folhas também bem bacana. Então a gente vai pegar a nossa tesoura de poda e vai chegar lá na base do galho. Cortar em formato diagonal. Preciso, né? Cortou. Aqui está o corte, né? Ele foi feito sem nenhum tipo de fissura e ele está em diagonal. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar algumas folhas, né? Aqui de baixo. Essas folhas de baixo, elas são folhas que não precisam, porque naturalmente isso vai ser eliminado pela planta, né? A planta ela tende a deixar as folhas de cima, né, as folhas jovens. Então essas folhas de baixo, naturalmente a planta já ia eliminar, e a gente já faz esse serviço para ela, para a gente conseguir potencializar os nutrientes, né, e a água para esse espaço, e também diminuir a questão da evapotranspiração. A planta vai perder água pelas folhas, então a gente já vai tirar um tanto, e aí é interessante que já dá para você levar para a cozinha para preparar um prato. A gente vai ter aí essas folhas e esse caule para a gente poder colocar na terra. Bom, aqui a gente vai fazer o plantio da estaquia, né, da estaca nesse vaso. Esse vaso é uma garrafa PET que foi cortada, né? A gente fez os furos aqui embaixo para acontecer a drenagem. Se vocês quiserem, dá para colocar uma camada de 2 dedos mais ou menos de material que drene. Pode ser argila expandida, pode ser brita, mas não tem essa necessidade, porque o substrato que foi utilizado, ele é bem drenável, né? Ele é bem permeável. Então isso também é bem importante da gente se atentar,
porque esse substrato, né, essa terra, esse composto, ele precisa ser drenado. Bem parecido com aquele que a gente usa para fazer as mudas de sementeira, com semente, né, através da semente. Então eu completei aqui esse meu vaso improvisado, né, de garrafa PET com esse substrato. E eu vou colocar a mudinha de manjericão, né, de estaca de manjericão aqui dentro. Então eu vou pegar essa parte que está em bisel, tá vendo? Cortada, e vou colocar bem no centro. Até mais ou menos a metade da planta. Outra coisa que é bem interessante é a planta, se a gente só coloca, ela vai ficar, né, boba dentro do substrato. Então é interessante a gente apertar ela, né, para ela se manter fixa. Não precisa ser com muita força. A gente aperta para ela se fixar, para ela não ficar solta, né, dentro do vaso. E ela conseguir desenvolver raiz bem rápido. Ela também é uma planta que não pode ficar a sol pleno. Por quê? Porque ela acabou de sair da planta-mãe e não tem um sistema radicular definido. Então ele vai crescer ainda. Então se a gente coloca ela no sol pleno, a planta ela perde muita água pelas folhas e acaba morrendo, né? Não tem sucesso a nossa estaquia, a nossa reprodução. Então a gente vai pegar e vai colocar num local bem protegido e também com bastante iluminado, mas sem sol direto batendo nele. E a questão da umidade também é interessante. Então a gente vai ter que manter esse substrato úmido, porque a raiz ela vai sair da planta quando o substrato aparentar essa umidade. Então essa umidade ela vai ter que ser mantida, mas a gente tem que se atentar à questão do encharcamento. Então tomar cuidado com a quantidade de água que a gente coloca. Excesso de água vai com certeza prejudicar a nossa planta e ela não consiga se desenvolver. Então aqui a gente vai deixar reservado mais ou menos aí 2 meses até a gente ter certeza que ela está com crescimento dando continuidade. Olá pessoal, agora que a gente acompanhou o plantio desde a semente até pelo método de estaquia, nós vamos fazer o transplante dessa mudinha de tomate que foi plantada anteriormente para um local intermediário, que vai ser esse potinho. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, só seguir. Então, vamos lá pessoal, aqui eu tenho a mudinha que a gente plantou anteriormente. Percebe que a gente tem 2 sementes que germinaram, lembra que foram colocadas 3? Então das 3, 2 sementes germinaram e a gente tem aqui 2 mudinhas. A gente precisa fazer a seleção, o raleamento dela, então a gente precisa escolher qual mudinha que está mais desenvolvida, e aí a gente percebe que ela vai transformar numa planta mais saudável, e a mudinha que não corresponder às expectativas, a gente vai retirar ela. No caso, eu vou retirar essa daqui, então a gente faz o corte, e agora a gente tem a mudinha pronta para o transplante. Então aqui a gente tem o potinho. A gente vai preencher ele com substrato. Preencheu com substrato. Lembra de não encher até o topo. Os potes normalmente ele tem essa linha aqui, ó, que determina até onde você coloca a terra. Porque você coloca a terra muito alta e coloca a água depois, quando você for fazer o processo de irrigação, você vai ter uma vazão dessa água. Até a terra começar a absorver, pode ser que essa água vaze e você perca a terra, perca a semente. Então o ideal é usar até a linha de marcação nos vasos. Alguns vasos tem, outros vasos não, mas sempre deixe 1 ou 2 dedos de espaçamento. Vamos lá, que a gente já tem... A gente faz o bercinho para a muda. E a gente coloca ela aqui. Não pressiona muito na hora de fazer o transplante. Deixa a planta confortável, porque o sistema radicular dela ainda é fraco, então se você pressiona demais, você acaba quebrando algumas raízes. Depois que deixou a muda bem estabelecida, a gente vai irrigar ela, porque normalmente depois de todo o transplante ou plantio, a gente tem que irrigar para fornecer os nutrientes para a mudinha que foi recém-transplantada. Aí você, na hora de fazer irrigação, só tomar cuidado para não jogar toda a água de uma vez em cima da planta e acabar quebrando a planta. Então você joga com cuidado. Se tiver
um borrifador, um irrigador de baixa pressão de água, você consegue fazer isso sem problema. Dá uma ajustadinha na planta. Tá pronto. Esse é o processo de transplante quando você sai da sementeira para o vaso intermediário. Depois a gente vai mostrar para vocês, com o estágio mais avançado do tomateiro, o transplante para um vaso maior e o tutoramento da planta. Então vamos lá para a segunda etapa. Essa mudinha aqui tem mais ou menos 20 dias do transplante que a gente fez anterior, da sementeira para o vaso intermediário. Ela já está bem desenvolvida, já, ó. Percebe a quantidade de folhas que ela tem. E agora a gente vai fazer o transplante dela para o vaso definitivo. Já que o foco aqui é o plantio em pequenos espaços, tanto em apartamento quanto em casa, então a gente vai utilizar esse vaso aqui. Tem mais ou menos 7 litros. Então a gente vai fazer a mudança dessa planta para esse vaso aqui. Vamos lá? Primeiro, na hora de retirar essa planta, o ideal é que você coloque a mão na parte superior. Se quiser dar uma fofada no vaso, se o vaso for maleável, dá uma fofada para que solte. Coloca a mão nessa parte de cima, vira o vaso, ele vai sair com facilidade, ó. Percebe o sistema radicular da planta aqui todo desenvolvido. Aí você vai pegar o pote, preenche o pote com o substrato. Pode ser com a mão, pode ser com uma pazinha. Aí com cuidado você pega e vira a planta e acomoda ela aqui dentro do pote. Normalmente vai ficar faltando espaço do lado aqui, sem substrato, sem a terra. Então você vai preenchendo todo esse espaço até que fique uma quantidade que cubra boa parte do vaso. Certo? Aqui a gente já fez todo o processo. Dá uma pressionada na terra para garantir que a planta fica bem firme. E pronto. A parte do transplante para o vaso definitivo é isso. Nesse estágio a planta já vai desenvolver para a forma adulta dela, para a forma final. Então a gente precisa tutorar ela. O que é tutorar? É a gente guiar a planta. O tomateiro normalmente ele cresce muito e ele não tem muita firmeza, né? Ele é uma planta com caule mole, não tem um caule lenhoso. Então ele tem muita chance de quebrar com vento ou uma esbarrada que você dá passando em casa, você pode prejudicar a planta. Então a gente vai utilizar essa estaca de bambu, pode ser um cabo de vassoura, pode ser qualquer outro material que você tenha, pode ser plástico. Evite usar só ferro, porque ferro pode enferrujar, qualquer material de ferro pode enferrujar, mas esse tipo de material você pode usar. Você vai pegar ele, colocar ao fundo, pode chegar bem ao fundo, ele tem que ficar bem firme, é ele que vai dar o suporte para a planta, certo? Aí você deixa ele firme, não tem importância ele ficar um pouco inclinado, é bom que ele vai ter o suporte da lateral do balde. E depois que você coloca ele, deixa ele bem pressionado, o ideal é amarrar a planta o mais cedo possível. Quanto mais cedo você tutorar ela, melhor ela vai crescer e você consegue dar a forma que você precisa para a planta. Ela vai crescendo para o lado, você quer que ela fique um pouquinho mais torta, você vai colocar um outro tutor aqui do lado para que ela tome o formato que você deseja. Então aqui a gente vai usar um barbante de algodão, pode ser uma tira de tecido, pode ser uma cordinha de sisal. O legal é que ela seja não tão rígida, tem que ser bem maleável, porque qualquer material, seja arame ou uma corda mais fina, nylon, pode machucar a nossa muda de tomate. Então a gente vem aqui, eu vou usar ela dupla. Então a gente vai passar de leve aqui entre a planta e amarrar aqui. Lembrando que você tem que deixar um espaço considerável, pode ser um espaço de 1 ou 2 dedos entre a sua planta e o tutor, porque ela vai crescer. Então se ela cresce num espaço reduzido, pode ser que acabe prejudicando ela. Passou o barbante ou o material que você for usar para amarrar, dá um nozinho simples e ela está presa. Ó. Pode perceber que quando eu mexo o tutor, ela mexe junto. Certo? Esse é o processo de tutorar a planta. Ela está no início ainda, o pé de tomate chega a passar dependendo da espécie, de 1,5 m a 2 metros. Então vai depender do tamanho que você quer ela. Claro que você pode fazer a poda,
ela vai surgir brotos do lado, você pode deixar ela mais arbustiva ou deixar ela com um tronco só. Isso vai depender do modo como você vai cultivar a sua planta. Mas o processo é esse. Colocou o tutor, amarrou, ele vai crescendo mais um pouco, amarra de novo a planta e assim você continua esse processo até a planta chegar no limite. Lembrando que depois de fazer todo o transplante, a gente precisa irrigar a planta, certo? Então o mesmo cuidado que tomou anteriormente, não jogando muito forte na planta, distribui a água em volta da planta, deixando a terra sempre úmida. O tomate, o ideal são de 6 a 8 horas diárias de sol. Então, ele vai precisar ficar num canto dessa casa onde pega bastante sol. Então, você precisa dar atenção nisso. Quanto mais sol ele tem, mais produção ele vai dar. Claro, se estiver bem adubado, se estiver bem cuidado. Então, o tomate é uma planta que demanda muito sol. Na hora de irrigar, você tem que tomar cuidado para não molhar as folhas. O tomate ele não tolera muito água na folha e isso propicia que desenvolva fungos nele. Então o tomate ideal é sempre regar na base, nunca na folha, sempre nos horários mais a menos de sol, ou pela manhã, nunca no finalzinho da tarde e à noite, porque ele pode passar a noite toda molhado e pode propagar os fungos. Então o ideal é que seja no período da manhã ou de tarde, entre 3 e 4 horas, onde o sol não está muito forte, e sempre na base, nunca na folha. Vamos lá, pessoal, mudando um pouco de cenário, a gente está na minha casa. E eu vou mostrar para vocês agora os pés de tomate que eu tenho aqui. Eles têm mais ou menos 4 meses do último processo que a gente fez, que foi o plantio para o vaso definitivo. Aqui eu tenho ele num canteiro, mas o processo não é diferente. Você vai seguir os mesmos passos que eu vou te passar aqui, o desenvolvimento é igual, não tem nenhum problema. Eu vou mostrar para vocês 2 diquinhas sobre os brotos auxiliares, que a gente consegue tirar a muda desses brotos, e como identificar se o seu tomateiro precisa de suporte, ele vai precisar, o fruto está muito pesado ou não está, e como fazer esse manejo da planta. Não é difícil, o tomate é uma planta super fácil de você cuidar. O cuidado principal mesmo é o manejo, de você tutorar ele, você guiar ele para que ele não quebre. O tomate é uma planta de tronco muito frágil, então você precisa realmente dar esse suporte para ele. Então eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Vamos lá, pessoal, lembra que a gente comentou ali alguns minutos atrás sobre tutorar, que era importante? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse caso, ó, eu utilizei uma tira de jeans. É como eu falei, a gente pode utilizar o que a gente tem em casa, não precisa se preocupar em comprar material. Então aqui para guiar o meu tomate, no suporte que eu fiz para ele, eu utilizei uma tira de jeans, certo? Tirei tiras de jeans, todo o tomate está amarrado aqui. E conforme ele vai crescendo, a gente vai tutorando. A gente vai amarrando, ó. Cada tomatinho que vai crescendo, cada galho que vai crescendo, eu vou amarrando. Aqui, pode ver o tamanho do tomate, ó, como eles são. Aqui, esse tutor também funciona, esse suporte, para os frutos, tá? Olha a quantidade de tomate que deu aqui. E olha o peso que é isso. Então, ele precisa de um suporte. Então, aqui eu também usei a mesma tira de jeans para amarrar ele. Conforme seu tomateiro for crescendo, você vai criando o suporte para ele. Viu? Começou a entortar aqui, ó. Vou mostrar para vocês um detalhe. Aqui, ó, ele começou a entortar. Foi por isso que eu usei o suporte. Então você vai ter que observar a sua planta para que você consiga guiar ela da melhor maneira possível. Um outro ponto que a gente tem que se atentar na hora da produção do tomate são os chamados galhos ladrões. Nesse caso, aqui a gente tem um galho principal, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Que aqui na ponta ele já tem um cachinho com flor para produção. E esse aqui é o galho ladrão. O galho ladrão, o que ele faz? Ele vai dar origem a um galho igual a esse daqui, só que lateral. Então essa planta ela vai crescer lateralmente. Ela fica maior. E ele vai produzir do mesmo jeito que esse galho principal, não tem problema. Só que, se você quer que esse fruto aqui produza logo, essas flores que estão aqui produzam logo, e que a sua planta comece a produzir melhor, o ideal é tirar ele. Isso aqui você pode tanto tirar e jogar fora, ou tirar e fazer uma muda. Porque você tirando ele aqui, vou mostrar aqui para vocês, tirando ele, certo? E colocando ele na terra ou na água para que ele enraize, ele vai dar origem
a um outro pezinho de tomate. Claro, esse daqui ele tá pequenininho ainda. Você precisa deixar ele crescer um pouquinho mais e colocar na terra. Eu vou mostrar para vocês um pezinho que eu tenho, originário de uma estaca assim. Então, pessoal, essa aqui é uma mudinha, certo? De estaca. O processo é simples. Você vai tirar aquele brotinho, colocar ele na terra ou colocar ele na água para enraizar. Normalmente a produção vai ser mais rápida, porque aquela já é uma parte de uma planta já adulta, que já está produzindo. Então aqui a gente já tem, não sei, vou dar um foco para vocês. Aqui a gente já tem algumas folhinhas e flores. Então a planta, quando sai de estaca, ela produz um pouquinho mais rápido. Então pegou a planta, pegou o seu tomateiro crescendo, criou aquele broto lateral. Ah, eu não quero que aquela planta seja maior, eu quero tirar uma mudinha. É só tirar aquele brotinho quando ele tiver um pouquinho maior e colocar ele na terra ou na água até enraizar e depois passar para o vaso definitivo. Então, pessoal, para o tomateiro é isso. Só recapitulando as dicas que a gente deu desde o início. O tomateiro é uma planta que precisa de bastante sol para produzir, certo? Normalmente o vaso que ele vai se dar bem, um pé de tomate, é o vaso de 7 litros, que é aquele vaso final que a gente fez o transplante. Ele não gosta de receber água nas folhas. O tomate ele é muito suscetível a fungo quando você rega ele nas folhas ou quando ele passa a noite toda molhada. Então é legal regar nos horários mais amenos do dia. Isso inclui pela manhãzinha ou perto do final da tarde, entre 3 e 4 horas, não muito tarde também, senão ele passa a noite molhado, como eu disse. E na hora de produzir, de você fazer o manejo do seu tomate, ficar atento a esses pontos. Primeiro são os brotos auxiliares. Eles vão sugar a energia da planta ou eles vão transformar a sua planta numa planta maior. Então depende de como você quer. Ah, eu quero que a minha planta fique grande, que ela cresça lateralmente, que ela tenha vários e vários galhos para produzir mais tomate. Ótimo, você deixa esses brotos crescerem, vai guiando ele sempre. É importante sempre tutorar o tomate, deixar ele sempre preso e firme, porque qualquer vento, qualquer esbarrada você pode quebrar ele. Ah, mas eu não quero que minha planta cresça lateral, eu quero tirar várias mudas porque tem um outro cantinho ali na sala que pega uma luz boa, ou na janela da cozinha que eu consigo plantar um tomate. Então você faz isso. Pega, retira esse brotinho, quando ele estiver um pouquinho maior, mais ou menos com umas 4 ou 5 folhinhas, ele vai estar por volta de 10 centímetros, assim, ele já está numa espessura boa. Eu vou mostrar para vocês, coloco para vocês uma foto aqui do tamanho ideal. Retira esse brotinho, coloca esse brotinho na água para ele enraizar, ou coloca ele direto na terra, no lugar onde ele fique na sombra. Lembrando que quando a gente faz essa muda por estaca, seja do manjericão que o Marcelo mostrou anteriormente, ou a do tomate, você precisa deixar ela na sombra, porque quando você deixa ela no sol, esse galinho ele não tem sistema de raiz ainda, então ele não consegue puxar água do solo. Então toda a água que está nele vai ser desidratada pelo sol, então ele precisa ficar na sombra até ele criar toda a raiz, aí ele fica forte. Você pode deixar ele no normal, que seriam de 6 a 8 horas de sol ou mais horas de sol, dependendo da luminosidade do sol que você tem aí na sua casa. Tá certo, gente? Pro tomate é isso. Agora o Marcelo vai continuar o assunto sobre as ervas e temperos. Então, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o manejo, né? E as hortaliças que são voltadas para tempero e o que dá pra gente poder cultivar nesses espaços mais reduzidos. Então, o manejo ele é essencial, né? Então, as horas de sol, a quantidade de água e o tamanho do vaso, né? E quais são os temperos? Alguns temperos, né, que a gente consegue utilizar na nossa cozinha com mais facilidade, e também a questão do cultivo, né, que também é bem mais simples. Bom, então aqui a gente tem aí alguns temperos. Esse manjericão, cebolinha, salsinha e tomilho. São 4 tipos de temperos bem simples da gente poder cultivar. Aqui eles estavam na sementeira e passaram para o vaso intermediário e depois eles vão para um vaso maior. Então, um vaso seria aquele vaso aí de 7 litros. É um ótimo vaso para poder cultivar esses temperos. Então, são temperos, são plantas que necessitam de uma profundidade, né, de um volume de terra, e para não sofrer, né, com falta de água, com falta de nutriente. Então essa aqui é uma medida bacana para eles poderem se desenvolver tranquilamente. A questão da quantidade de sol que essas plantas precisam é meio que parecido. Então são plantas que no mínimo precisam de 4 horas de sol por dia.
A quantidade de água também é um fator determinante, então a gente vai precisar aí manter o substrato úmido, né? Então a gente vai ter que colocar o dedo na terra e ver se tá molhado, se não tá. Eu acho que é o melhor jeito da gente saber se molha ou não molha, porque cada lugar é um lugar. Então na minha casa às vezes pode ser mais seco que na casa de outra pessoa, e aí eu tenho que molhar mais vezes. E aí se eu coloco uma regra, né? Todo dia você tem que molhar, isso pode prejudicar, porque se uma casa é um pouco mais úmida, vai acumular mais umidade e a planta pode sofrer por esse excesso de umidade. Então, o interessante, o ideal seria, coloca o dedo na terra, vê se a planta precisa de água. Substrato seco, terra seca, água, né? E substrato úmido, a gente deixa, não rega. Então, dias nublados, geralmente se mantém mais a umidade, né? Então a gente não precisa regar tanto. Dias mais secos, é um dia que a gente precisa colocar mais água, né? Então, galera, dos manejos muito interessantes que a gente precisa se atentar com relação aos temperos é a poda. A poda, nesse caso, é a colheita. Então, quando a gente for colher, né, o tempero, né, essa planta, a gente precisa se atentar aonde a gente está podando, como que a gente está colhendo. Isso é importante. E essas plantas, elas necessitam de uma colheita frequente. Então, a gente sempre vai ter que estar utilizando na nossa casa, na nossa cozinha. Então, quanto mais a gente poda, mais a planta consegue responder e desenvolver. Isso é bem legal. Então, teoricamente, força a gente a consumir essa hortaliça, né? E isso vai melhorando a nossa qualidade na alimentação, né, e na nossa cozinha. Temperos naturais, né? Está diretamente ligado aí à qualidade de vida. E uma outra coisa que é bem interessante na questão do manejo tá vendo esse matinho que está aqui? É um matinho que nasceu de uma forma espontânea. Ele é uma planta que a gente não sabe ainda qual é a sua origem, né, qual é a sua espécie, mas ele nasceu de forma espontânea. Ele nasce de uma forma espontânea e isso não é que prejudica o todo. Ele é uma planta que vai interagir com a hortaliça aqui, o tempero. Então, se ele tiver um excesso dessa planta, aí sim a gente vai precisar fazer um negócio chamado capina seletiva, que é tirar essas mudinhas de planta espontânea, né, considerada praga, mas ela não é uma praga, né, ela é uma planta espontânea, para poder controlar a questão de distribuição de nutriente. Então, a questão não é uma competição, né, é uma colaboração. Então, quanto mais pessoas, mais indivíduos estiverem dentro desse sistema, eles vão colaborar. Então, a divisão de nutriente, a divisão de vários tipos de recurso que essa terra vai ter. Então, a importância desse matinho aqui, né, ele está único aqui, então ele está criando uma simbiose com esse tempero. Então ele pode abrigar alguns predadores de pragas e doenças, ele pode ajudar na questão de levar informação para a planta de interesse. Aqui nossa planta de interesse é o tomilho, e essa planta ela pode ajudar nessas informações. E cobertura de solo, então é muito importante a gente cobrir esse solo. A cobertura vai dar suporte para a planta poder desenvolver, acumular mais umidade nesse solo e fazer a síntese desse nutriente. Então os micro-organismos eles ficam ativos aqui dentro. Então essa planta espontânea ela não prejudica, e a gente não tem que ficar arrancando toda hora que nasce uma planta espontânea. A gente vai fazer a capina seletiva quando a gente vê que está um excesso e está causando um prejuízo, porque a planta espontânea está cobrindo todo o tempero, né? E a gente vai precisar, sim, tirar, porque está competindo por causa de sol, por causa de água, por causa de nutriente. Mas é só quando tem um excesso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a poda em duas plantas. Vai depender da planta que você quiser, cada planta vai ter um tipo de poda diferente. Mas a gente vai mostrar para vocês do manjericão, certo? Isso aqui é uma alfavaca, mas o processo vai ser o mesmo do manjericão, certo? Então o ideal é que você faça sempre a poda. Não é legal que você faça isso daqui, ó. Retire as folhinhas manual. Isso aqui pode fazer com que a planta pegue alguma doença, entre algum fungo, porque na hora da retirada dessa folha, você acaba ocasionando um machucado ali na planta, né? Então o ideal é que pode ser uma tesourinha de poda ou uma tesoura convencional. Você vai localizar aqui um nozinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui eu tenho um nozinho onde tem um broto, 2 brotos.
e você vai cortar logo acima dele, certo? Pegou aqui, cortou logo acima. Isso aqui você usa para tempero, ou isso aqui também pode ser uma estaquinha. Lembra que a gente fez a estaca? Isso aqui dá para você replantar e usar a estaca, ou você usa como tempero. Outro ponto, na questão do manjericão, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês. São as folhas, as flores, né? Quando o manjericão começa a florir, normalmente as folhas perdem o sabor, perdem o aroma. Então, o ideal é que você faça a poda com a tesoura das folhas. Aqui eu vou pegar um aqui mais próximo para vocês. Você vai e pega do mesmo jeito, ó. Aqui eu tenho um broto, 2 brotos. Faz a poda aqui em cima. Isso aqui vai brotar e crescer e você vai ter uma planta mais cheinha e o sabor vai continuar a ser o mesmo, sem ter perda de sabor por causa das flores. Caso você queira deixar as flores, ela vai atrair polinizador, ela vai atrair abelhinha, mosquinha. Então, o manjericão ele ainda é um ótimo parceiro para o tomateiro. Se você plantar um pezinho de manjericão do lado do tomate, você vai ter aí uma outra planta atraindo os polinizadores para o seu tomateiro, certo? Agora a gente vai para o pezinho de orégano. Vamos lá, aqui a gente tem o orégano. O orégano é ainda mais simples. O orégano, você simplesmente vai pegar um galinho, aqui ó, tô mostrando, pegando um galinho aqui, e vai fazer a poda. Vai na parte de baixo dele, faz a poda, e aí você tem já o orégano para você consumir. Essa é uma variedade de orégano com a folha um pouquinho mais larga, o pessoal chama de manjerona também. Mas é simples, tá vendo? É importante se realizar a poda, porque essa poda força com que a planta se desenvolva mais. Ela se sente, com a poda tem uma liberação de hormônio e ela começa a produzir mais folhas e depois possivelmente flores e sementes. Então o processo é simples, tanto do manjericão quanto do orégano. Então, pessoal, agora que a gente já passou por um panorama completo, desde o início a como escolher a sua terra, escolher o vaso, tipo de planta, como plantar um tomate, como plantar os seus temperos, como fazer o manejo das suas plantas, a gente vai passar por um problema que é comum, que são as pragas em geral. Normalmente as pragas estão envolvidas tanto fungos, quanto insetos, quanto doenças. Então a gente vai abordar as principais pragas e doenças comuns no meio de cultivo de horta e de tempero, tá? Uma das pragas principais no meio de produção, seja caseiro ou meio de produção em larga escala, é o pulgão. O pulgão, ele é um inseto sugador, ele é fitófago, né? Ele suga a seiva da planta e isso acaba prejudicando a planta. Além dele prejudicar o desenvolvimento da planta, ele faz com que a planta fique suscetível a doenças. Então as feridinhas que ele vai causando no processo de sugar a seiva da planta acaba ocasionando essa fragilidade na planta e ela fica mais suscetível a doenças relacionadas às feridas que o pulgão traz. Outra praga muito comum são as cochonilhas. Cochonilhas também são insetos fitófagos, eles vão sugar a seiva da planta, vão trazer diversas doenças para a planta, além de fragilizar a planta. A gente tem que levar em consideração que a seiva da planta é como se fosse a energia dela, é o sangue, são os nutrientes que estão passando entre a planta. Então se tem algum inseto sugando isso, a planta desenvolve menos. E outras doenças consideradas pragas no meio de cultivo são os fungos, né? Tanto no tomateiro, quanto em outras plantas como o manjericão, é muito comum a gente ter alguns tipos de fungos. É difícil eu te falar especificamente qual tipo de fungo e como tratar, mas é bom eu alertar os sintomas para você. Então o fungo ele vai deixar a aparência da folha um pouco diferente, ou a aparência do caule. Normalmente ele cria uma substância mais leitosa por cima, ou uma substância mais aveludada, cinza, amarela. Alguns fungos têm uma coloração mais amarronzada e escura. Então a ideia é que você identifique esses insetos. Eu vou colocar imagens para vocês verem. E com isso você vai ter mais ou menos ideia do que pode estar acontecendo com a sua planta quando você encontrar ela com alguma coisa diferente. A ideia é que você trate isso o mais rápido possível. Existem milhões de remédios, existem milhões de soluções químicas, mas
quanto mais orgânico, quanto mais natural você conseguir lidar com esse problema, melhor para a planta. Lembrando que a gente está falando de alimentos que a gente vai consumir, não é uma planta ornamental, uma flor que vai ficar ali, que você pode passar algum defensivo, alguma coisa química nela e ela vai ficar. Não, a gente vai ingerir essa planta. Então o ideal é que seja o mais orgânico possível. Então vamos pensar o seguinte, a gente está lá com um pulgão, a gente está vendo que a planta está ficando amarelada, não está desenvolvendo, você identificou, realmente é o pulgão. A principal solução que a gente pode fazer de início é a retirada manual. Você pode pegar um papelzinho, colocar na base da planta para evitar que o pulgão espalhe para o resto dela. Você vai com um cotonete, passa isso nas áreas onde estão o pulgão ou a cochonilha, o processo é o mesmo, e vai tirando esses insetos e depois você descarta ele. Na questão do fungo, normalmente o defensivo mais natural que eu uso são dois. Um é o chá de camomila, a gente faz uma dosagem com chá de camomila concentrado, que você aplica na superfície da planta e ajuda a combater a maioria dos fungos, não todos, existe uma variedade de fungo que é imune ao chá de camomila, e o outro é o chá de cavalinha. Ambas são soluções naturais, orgânicas, você vai precisar só fazer o chá, diluir na proporção correta, a gente coloca a proporção correta para vocês na tela, e isso ajuda que você tenha esse controle dos fungos e pragas no seu cultivo. Então, no mais é isso. Essa é uma abordagem geral de como combater e identificar os tipos de fungos. Eu vou mostrar as imagens para vocês, a gente vai fornecer o material, a gente vai estar disponível para tirar algumas dúvidas depois dessa aula. Então, esse é o panorama geral sobre fungos e pragas na produção de hortaliças. Galera, esse foi o curso de introdução básica do curso de cultivo de hortas e temperos em apartamento. Foi um prazer estar aqui, né, contribuindo com vocês, com essas informações, esses ensinamentos. Espero que vocês estejam gostando e que possam utilizar isso, né, de uma forma bacana. E agradecer o Rod pelo convite, né? Foi bem legal, né, participar e poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. É isso aí, a gente está aqui em São José dos Campos, no Viveiro Fotossíntese, faz parte de um projeto que chama Ecopátio Arca 21. Depois eu vou deixar para vocês aí na descrição e no vídeo o endereço, tanto no Instagram, tanto o Instagram do Marcelo quanto o meu Instagram, para vocês seguirem. A gente troca experiência, a gente tira dúvidas, a gente faz uma rede de informação e vamos disseminar, né? A gente tem tanto espaço disponível na nossa casa, às vezes um espacinho que está ali largado, sem nada, você pode estar produzindo seu próprio alimento, ou na cozinha mesmo, na janela da cozinha. Então vamos aproveitar esse espaço, trazer mais saúde, mais qualidade de vida para a gente. E lembrando que quanto mais próximo do nosso alimento a gente tá, mais saúde a gente vai ter, né? A gente sabe de onde ele está vindo, se ele tem ou não tem defensivo, como que é, o sabor é diferente, vocês vão perceber, conforme vocês vão plantar, que o sabor do tomate que você vai plantar na sua casa é diferente do que você vai comprar no supermercado, são muito mais saborosos, tem muito mais nutrientes. Então essa é a ideia, a gente disseminar esse tipo de conhecimento e fazer com que todo mundo viva um pouquinho melhor. É isso, né? Até mais, gente. Até mais. Valeu.